Olá pessoal, tudo bem? Professor Piche apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem velocidade escalar instantânea. Então estarei passando aqui de maneira bem sucinta e também em termos gerais o que significa velocidade escalar média no seu dia a dia. Lembrando que posteriormente eu estarei fazendo aí no nosso canal uma aula destinada a exercícios tanto de velocidade escalar média, que foi passado na aula anterior, quanto nessa de velocidade escalar instantânea. Então, iniciando aqui, nós vamos começar trabalhando com um conceito, bem tradicional aí das escolas de ensino médio, que referenda a velocidade escalar média como que ela é considerada um limite da velocidade escalar média quando o intervalo de tempo tende a zero. O que quer dizer isso? Ou seja, a velocidade escalar instantânea, que é simbolizada pelo v, ela é igual ao limite para o qual tende a velocidade escalar média quando o intervalo de tempo é tão pequeno que ele aproxima-se de zero. Daí você tem essa percepção, ou seja, para você ficar mais ligado ao tema, ou seja, mais popularizado o tema, ou seja, você vai verificar a velocidade numa única posição ou num único instante de tempo, ou seja, a velocidade que você visualiza aí no velocímetro do carro, da moto, do caminhão, a velocidade naquele instante, naquela posição. Ela é chamada de velocidade escalar instantânea. Ela é o limite para o qual a velocidade escalar média está tendendo quando o intervalo de tempo é tão pequeno que ele aproxima de zero. Ou quando você tem um limite da razão do ΔE sobre ΔT, com o intervalo de tempo também tendendo a zero. Em termos gerais, vivemos em um mundo em que tentamos resolver rapidamente diversas situações. Dessa maneira, sempre queremos que as coisas sejam construídas de forma a agilizar as nossas tarefas cotidianas. A busca por tanta agilidade nos faz lembrar que as primeiras locomotivas, olha só que interessante, construídas por volta de 1829, não ultrapassavam 46 quilômetros por hora. Essa velocidade até preocupou, olha só que legal, os médicos da época, pois segundo suas concepções clínicas, o viajante poderia sofrer um descolamento de retina em virtude dessa velocidade. Hoje nós temos aí relatos de automóveis que chegam acima de 200 km por hora, carros de Fórmula 1 acima de 300 km por hora, nós temos o trem magnético acima de 500 km por hora. Os aviões aí, nós já tivemos aviões que atingem velocidades hipersônicas, acima da velocidade do som no ar, Então assim, olha só o que acreditava o pessoal na época, se atingisse essa velocidade, que era bem acima do que uma carroça, um ser humano conseguia atingir na época, essa pessoa poderia ter um descolamento de retina. Dando continuidade, hoje sabemos que velocidades muito altas já foram atingidas, conforme eu já havia falado. Portanto, essa concepção mostrou-se infundada. Mas o que significa velocidade de 40 km por hora? Ou 46 km por hora, igual ao do slide anterior? Vamos nos ater aqui a de 40 km por hora. Então, dentro dos conceitos físicos, esse valor expressa que um móvel sofrerá um deslocamento de 40 km caso mantenha constante essa velocidade por uma hora, ou seja, 40 km por hora. Ou seja, ele vai deslocar 40 km durante uma hora se ele manter essa velocidade aqui constante. O termo, então, 40 km refere-se, nesse caso, que é o deslocamento do móvel, e hora é uma unidade de medida de tempo. Dessa forma, podemos concluir que a velocidade de um móvel mostra o deslocamento por ele descrito uma unidade de tempo. Vamos supor, então, que em uma viagem entre duas cidades, um automóvel desenvolve velocidades variadas. Em cada instante, seu velocímetro registrará essas diferentes velocidades, que serão chamadas de velocidade escalar instantâneas. Ou seja, a velocidade escalar instantânea, em termos gerais aqui para você ter uma concepção mais adequada, então imagine se você dirigindo um carro em uma viagem. A partir de certo instante, você olha para o velocímetro e para o relógio começa a anotar as velocidades indicadas no decorrer desse tempo. Suponha que os valores anotados sejam os da tabela abaixo. Então aqui nós temos a tabela. Às 8 horas você visualizou essa velocidade no velocímetro, às 8h10 às 8h25 às 8h30 e às 8h40 essa.
Então essa velocidade nesse instante aqui de 8 horas é instantânea, de 80. Essa aqui é 8 horas e 10 minutos, é instantânea, de 60 km por hora. E assim sucessivamente. Então, observe que cada tempo marcado, complementando, né? Ou seja, para cada instante, podemos associar um valor para a velocidade do automóvel. Portanto, para cada valor indicado pelo velocímetro num dado instante, denominamos velocidade escalar instantânea. Velocidade naquela posição, naquele instante de tempo que você está deslocando-se ali naquela trajetória. O velocímetro, nesse caso aqui, não acima, né? Abaixo, ele mostra a velocidade instantânea de aproximadamente 110 km por hora. Então, quando você olhar no velocímetro do seu carro e verificar a velocidade naquele momento, naquele instante, naquela posição, ela é chamada de velocidade escalar instantânea. Então, para terminar nossa aula aqui, nós temos as referências do qual nós extraímos boa parte do nosso conteúdo da aula de hoje. Para quem tiver interesse em fazer leituras complementares, eu agradeço já de imediato aí o acompanhamento ao nosso canal. Se puder se inscrever nele ou indicar os amigos, nós agradecemos, já que nós pretendemos fazer investimentos no canal, mas para isso a gente tem que ter esse feedback do nosso público. Valeu, felicidade e sucesso a todos, até mais!